Meus queridos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade de estudarmos mais uma temática de suma importância. E hoje com o tema O Cristão e a Saúde Mental. Está o nosso irmão Isaías, a irmã Georgiane, o pessoal que ama estudar, tem prazer em conhecer a temática, que é uma temática contemporânea, e vamos juntos crescer com a ajuda de Deus. Temos aqui o nosso compartilhamento daquilo que nós temos estudado no decorrer do tempo, e vamos agora ver o conteúdo programático. No primeiro ponto, vamos falar sobre a saúde mental na perspectiva bíblica. No ponto 2, vamos falar sobre mitos e preconceitos no meio cristão. No terceiro ponto, fatores que afetam a saúde mental dos cristãos. No quarto ponto, recursos da fé para a saúde mental. E, por fim, o papel da igreja no cuidado emocional. Dito isto, cada um de vocês que estão aí podem contribuir, podem comentar, tá certo? De forma introdutória, nós colocamos a seguinte expressão: a saúde mental é um aspecto fundamental da vida humana, mas por muito tempo foi negligenciada no meio cristão. Muitos irmãos em Cristo sofrem silenciosamente, e aqui nós colocamos em negrito a depressão, que é considerada o mal do século presente, a ansiedade. E quando falamos de ansiedade, devemos diferenciar da ansiedade no campo da normalidade que todo ser humano tem. Hoje é a chamada de transtorno de ansiedade generalizada, que é chamada de TAG. Aqui na América do Sul, o Brasil está no ranking da depressão, da ansiedade, do estresse, como também de outras aflições emocionais. Então, por medo, pelo receio que tem entre os cristãos de serem julgados, mas também por falta de compreensão bíblica acerca do tema, tem sido afetado muitos cristãos dentre nós. Infelizmente, é uma realidade. Então, no entanto, a Bíblia não ignora o sofrimento da alma e a fé cristã, que oferece recursos espirituais, relacionais e práticos para o cuidado da saúde mental. Então, a Bíblia, ela olha para o ser humano com um olhar holístico, com um olhar de integridade. Então, esse estudo que estamos tendo aqui, ele visa refletir, raciocinar sobre o cristão num lado do seu desafio, os lados de desafios emocionais à luz da palavra de Deus. Então, até aqui, tem algum comentário, irmão Isaías, dentro dessa introdução? Ah, tranquilo, tranquilo. Irmã, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Vamos lá. Antes de adentrarmos nos pontos propriamente, temos aqui algumas definições que são importantes com relação a este assunto. A primeira definição é a palavra cristão. Como a temática é o cristão e a saúde mental, nós colocamos aqui, em primeiro lugar, a definição da palavra cristão, que vem do grego Christianos, que significa seguidor de Cristo. E essa terminologia aparece cerca de 3 vezes no Novo Testamento. Então, inicialmente, o termo cristão tem um sentido pejorativo. Quando os apóstolos
conforme Atos 11, 26, foram chamados de cristãos, ali no contexto foram chamados no sentido pejorativo, mas no decorrer do tempo, da história, cristão tem um sentido literal de seguidor de Cristo. Outra definição é a palavra saúde mental. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo reconhece suas próprias habilidades, mas também ele tem a capacidade de lidar com seus estresses normais do cotidiano, da vida, e também ele pode trabalhar de forma produtiva e frutífera. E ele é capaz de contribuir para a sua comunidade. Então, saúde mental não significa ausência de doença física, mas sim de um bem-estar de acordo com a OMS. Então, esta é uma definição de saúde mental. Outro termo é a palavra alma, que vem da palavra psique, que tem um sentido de ser vivente, de vida. E aqui nós colocamos um texto bíblico para consubstanciar Mateus 16 e 25. Quem quiser salvar a sua vida, aqui é a palavra vida, literalmente, psique, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Então, o sentido de psique tem um sentido duplo, sentido literal e tem um sentido figurado, que a gente olhando aqui é a palavra mente, é a palavra emoção, é a palavra vontade. Então, olhando para essa temática, o cristão, ele tem corpo, tem alma e tem espírito. E essa alma, a ciência chama de psique, e dentro da saúde mental é o sentido de sentimentos, de vontade e emoções. E nós colocamos aqui uma imagem ilustrativa e vamos começar dentro do primeiro ponto deste assunto, que diz saúde mental na perspectiva bíblica. O que a Bíblia fala sobre a saúde mental? Em primeiro lugar, o ser humano é um ser integral. A Bíblia diz em 1 aos Tessalonicenses 5:23, mostrando as três instâncias do ser humano: corpo, alma e espírito. E quando olhamos para estas três instâncias, todas elas precisam de um cuidado importante no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto mental, no aspecto espiritual, acima de tudo. Então, dentro desta perspectiva bíblica, Deus, quem criou o homem, um ser tricótomo, e todas essas instâncias precisam de cuidado especial. Olhando para o segundo tópico, alguns personagens bíblicos que tiveram sofrimento emocional. Elias, Davi, Jó, homens de Deus que sofreram, que enfrentaram uma profunda angústia. Elias, ele desejou a morte. Isso, à luz, se fôssemos fazer uma anamnese da vida de Elias, iríamos chegar a uma conclusão de acordo com os dados psicológicos, os dados biográficos. Vamos nos deparar com um homem que estava em um quadro depressivo. Elias, o homem de Deus. Davi,
em certos momentos, o Salmo 86, ele sob uma grande angústia, ele orava a Deus. Jó passou por um quadro depressivo, dificílimo. Um homem que amaldiçoou o dia do seu nascimento. Aqui são alguns personagens que mostram-nos que, embora sejam pessoas com um nível de espiritualidade alta, não deixaram de ser seres humanos. Então, como a Bíblia é a palavra de Deus, uma das características dela que me chama a atenção é que ela é transparente. Ela mostra-nos as falhas, os limites dos seus personagens. Ok? Outro ponto, a importância do cuidado da alma. Dentro desse primeiro ponto, que é a saúde mental, na perspectiva bíblica, já vimos em primeiro lugar que a Bíblia fala do ser humano como um ser holístico, não no sentido místico da palavra, mas falando de completude, da sua integridade. Vimos personagens como exemplo e agora falando sobre a importância do cuidado da alma. E alma aqui é o sentido é o âmbito das emoções, a psique. Então, Paulo escreve aos Romanos falando que devemos ter a nossa mente renovada. Pedro, ele aconselha que devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Então, devemos cuidar. A ansiedade é uma das emoções do ser humano. Observe que há uma necessidade de cuidarmos do nosso ser no seu sentido completo. Até aí, alguém tem algum comentário? Irmão Isaías, deseja fazer algum comentário? Irmão Bel? Não, tudo certo. Prossiga, tá certo, tá tudo certo. Tranquilo. Dentro do segundo tópico, mitos e preconceitos no meio cristão. Será que tem mitos? Será que tem preconceitos no meio cristão? Nós colocamos 3 pontos. Neste primeiro ponto, a frase, abre aspas, quem tem fé não fica depressivo. Quem tem fé não fica depressivo. É um equívoco comum. Fé não imuniza contra o sofrimento. A fé, ela sustenta, ela nos ajuda no sofrimento, mas ela não nos isenta de passarmos pelo sofrimento. E é interessante que no senso comum, esta frase, quem tem fé não fica depressivo, podemos ampliar, quem tem fé não fica doente, quem tem fé não tem ansiedade, quem tem fé não fica em um quadro bipolar, etc. Então, o primeiro mito acerca da saúde mental é este: quem tem fé não fica depressivo. E aqui é um engodo, é um equívoco. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos. A depressão, ela tem N maneiras para se manifestar, tem níveis para se manifestar, o nível básico, o nível médio, o nível superior, e existem N fatores que podem desencadear a depressão. A perda de um ente querido pode ocasionar uma depressão. Tem a depressão pós-parto. Tem depressões
que são momentâneas em níveis básicos. E se olharmos para o DSM, que é um dos manuais estatísticos de transtornos mentais, a depressão está entre os transtornos de humor. Então, aqui é o primeiro mito. Quem tem fé não fica depressivo. Tá certo? O segundo mito... Ô, irmã, essa sua afirmação, ela é positiva ou negativa? A minha posição Sim. com relação ao mito... Esse ponto que o senhor abordou sobre esses mitos, quando diz que quem tem fé não fica depressivo, isso é uma negativa ou uma afirmativa? Aqui é uma frase que comumente é falado entre os cristãos. Quem tem fé não fica depressivo. E aqui é um mito. Entende? Nesse caso aí é possível que quem tem fé ficar depressivo. Isso. E nós vimos que Elias era um homem de Deus, porém sujeito às mesmas paixões, inclusive uma das atitudes que ele teve, um dos comportamentos que ele teve, foi desejar a morte. E de acordo com o DSM, dentro dos critérios, a ideação suicida, pensamentos de morte, é um dos pontos pelos quais uma pessoa em um quadro depressivo, ele pensa. Então, uma pessoa que tem fé, em algum momento, certamente esta fé oscilou por ser um ser humano, porque eu repito, a depressão tem níveis, tem o básico, tem o médio, tem o avançado. Então, aqui estamos diante de um dos mitos pelo qual muitos cristãos, eles afirmam que quem tem fé não fica depressivo. E essa expressão depressivo pode também aqui entrar a ansiedade. Eu atendi uma pessoa que alega ser cristã e ela foi diagnosticada com a bipolaridade, com ansiedade, com depressão. Portanto, isso aqui é um fato, não estamos tirando de trás da orelha, mas sim, contra fato, como se diz, não há argumentos. Em segundo lugar, é só orar que passa. É outra frase entre os cristãos, é só orar que passa. Então, a oração, de fato, é essencial, é importantíssima, é uma das armas que nós, cristãos, utilizamos para nos comunicar com Deus, porém, ela não exclui o cuidado emocional. Ainda que você ore, ainda que nós tenhamos uma vida devocional, de oração, se houver uma necessidade de cuidado, quer seja emocional, quer seja psíquica, faz-se, portanto, necessário. Como o ser humano é um ser complexo, quando estamos com algum receio, algum problema no coração, logo somos encaminhados a procurar um cardiologista. Nos olhos, um oftalmologista. A pele, um dermatologista. Porém, quando há alguma problemática no âmbito, quer seja emocional, quer seja psíquico, há um tabu entre nós. Aí vem essa frase, é só orar que passa. E há muitos dentre nós, como foi dito na introdução, que estão sofrendo de uma forma silenciosa. As emoções, no sentido primário, no sentido secundário, alegria, paz,
Porém, existem aquelas que nós temos no campo secundário, e há muitos cristãos que estão procurando ajuda emocional, ajuda psicológica, porque foram despertados, foram alertados. Em contrapartida, há muitos que estão sofrendo. Então, outro mito aqui, é só orar que passa. Não que a oração é uma condição sine qua non. Porém, se houver uma necessidade, o dente está doendo, precisamos procurar um odontologista. Podemos até colocar, como antigamente se colocava creme dental no dente, era um paliativo, aliviava. Porém, a dor continuava posteriormente, então era necessário procurar um dentista. Então, se há uma necessidade de procurar ajuda emocional, ajuda psicológica, não devemos deixar de lado. Outro mito: resistência aos profissionais da saúde mental, quer seja um psicanalista, quer seja um psicólogo, até mesmo um psiquiatra. Então, é necessário desmistificar a ideia de que buscar ajuda profissional é falta de fé. Há muitos dentre nós que têm uma resistência aos profissionais da área da saúde mental. Hoje, estamos aos poucos despertando. Inclusive, eu atendo uma pessoa que a insônia, a ansiedade, ela, no campo da patologia, ela desencadeia N fatores. A falta de apetite ou comer exageradamente, a insônia ou a hiperinsônia. Então, a vida da pessoa, ela é roubada, a qualidade da pessoa ela é roubada. Então, tem pessoas que ainda continuam resistindo, porque pensam, se eu procurar um profissional, eu vou ser taxado de louco, de fraco na fé. E há muitas pessoas que estão sofrendo por isto. Então, outro mito, preconceito, é a resistência à procura de profissionais da área da saúde mental. O terceiro tópico fala sobre fatores que afetam a saúde mental dos cristãos. Existem muitos fatores que podem prejudicar, afetar a saúde mental, a nossa saúde mental como cristãos. Embora sejamos cristãos, embora confessemos uma fé, não estamos isentos das enfermidades. Quer sejam enfermidades físicas, quer sejam enfermidades emocionais ou psicológicas. Então, a primeira, pressões religiosas. Aqui é muito forte. Pressões religiosas e perfeccionismo espiritual. Então, a exigência de santidade sem espaço para falha gera culpa tóxica. E aqui é interessante dizer que não estamos, dentro deste ponto, não estamos nem iremos fazer apologia ao pecado, a uma vida de impureza. Porém, devemos reconhecer que temos as nossas fragilidades, as nossas falhas, e diariamente, como cristãos, nós buscamos o perdão do nosso Deus. Então, hoje, dentre as listas de traumas, existe o chamado trauma religioso. Há muitas pessoas feridas. Então, existe, dentre os fatores que afetam a saúde mental,
uma pressão. E aqui nós colocamos a palavra religiosa, que há uma diferença de espiritualidade e religiosidade. E o perfeccionismo espiritual, que é um perigo. Há uma necessidade de moderação. Então, é interessante que o perfeccionismo espiritual pode afetar esta pessoa, pois no momento que ela errar ou deslizar, ela pode auto se mutilar, auto se flagelar pelo fato dela ter uma autoexigência da vida de uma santidade na qual só teremos na eternidade. Um estado de perfeição só na eternidade. Quando se trata de perfeccionismo, eu lembro que há um transtorno chamado de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Há um perfeccionismo nessas pessoas que têm o TOC, que têm este transtorno. Então, aqui é um dos fatores que pode afetar a saúde mental, que é a pressão religiosa. Não é espiritual, mas uma religiosidade. E o perfeccionismo é espiritual. Outro ponto é a falta de comunidade e apoio. Então, a solidão na vida cristã pode agravar estados emocionais frágeis. Deus não criou o ser humano para ser um eremita, alguém que busca isolar-se. Não. O ser humano é um ser social. Então, a falta de comunidade, a falta de apoio, dentro desse ponto aqui, que ocasiona uma solidão na vida cristã, a pessoa que isola-se, busca ter uma vida de solidão, pode agravar estados emocionais frágeis. A pessoa está frágil, pode ocasionar baixa autoestima, pode ocasionar uma vida de ansiedade, pois a pessoa que busca viver isolada, ela pode ter uma saúde mental afetada. É outro ponto dentro dos fatores que afetam a saúde mental. Outro ponto aqui é traumas espirituais e religiosos. Meus queridos, só uma observação aqui. Estamos com 2 minutinhos, menos de 2 minutinhos, para essa live aqui, ela cair. Então, se você deseja continuar, vou colocar novamente o link no grupo para que possamos concluir esta aula, tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui e vou enviar novamente este link para que possamos concluir esta aula, que já estamos perto do término, tá certo? Eu vou enviar